Cristo, nessa última lição que temos para compartilhar com seus filhos, nesse estudo tão bom que temos tendo o privilégio de participar, queremos rogar a sua direção sobre nossas vidas, sobre este trabalho, abençoando e guardando todos os seus filhos que têm compartilhado esses projetos tão abençoados. Guarda-nos mais uma vez, ser conosco, Jesus Cristo, porque nós somos dependentes do Senhor, de sua graça, de sua bondade e misericórdia. Agora, quando vamos abrir nosso último estudo dessa lição, queremos ter a certeza de que o Senhor está à frente de todo esse trabalho. O Senhor pode estar conosco mais uma vez, nos ajudando. Senhor, ser conosco, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Começamos mais um EBD de cara a cara. É com grande satisfação que nós chegamos à última lição desse trimestre, professor Samuel. É uma grande honra tê-lo novamente aqui, fechando esse ciclo de lições, onde o professor Samuel está conosco desde a terceira lição. É uma honra tê-lo aqui e, aprovando Deus, querendo Deus, estaremos juntos até a vinda de Cristo, junto aqui nesse ciclo de estudo, professor Samuel. Muito bom tê-lo aqui, viu? Amém, muito obrigado. Para nós é uma honra sempre estar com os irmãos, compartilhando desse projeto tão abençoado que é o EBD de cara a cara. Amém. Estamos aqui na lição 13, a atualidade dos últimos conselhos de Tiago. Esse é o título da nossa lição. O texto áureo está no capítulo 5 de Tiago, verso 16, e ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O comentarista da lição, Eliezer de Lira, que trouxe essa lição maravilhosa desse trimestre, ele traz como verdade prática o seguinte pensamento: se tivermos os princípios da epístola de Tiago, teremos uma vida cristã que agradará ao nosso Deus. Você quer agradar a Deus? Faça como o nosso comentarista aqui, ele nos instruiu. É ter esses princípios dentro do seu coração, como diz o salmista, que guardou lá dentro do coração para não transgredir contra o Senhor. E você agradará ao nosso Deus. Porque Tiago, ele é objetivo, ele é simples, professor Samuel, mas aqui os assuntos que ele traz aqui são impactantes, né? Tremendos. São fantásticos, formidáveis. Amém. Professor Samuel, aqui nós vemos essa lição como um resumão, né? Do longo desses ele faz assuntos, né? Retoma algumas coisas, né? Perfeito. E traz algumas coisas importantes e se apontar. É muito bom. Agora estamos aqui numa conclusão geral aqui, praticamente, de toda essa lição. O que aprendemos, professor Samuel? Logo nessa introdução, ele relembra a gente sobre os conselhos bíblicos práticos necessários para o nosso relacionamento com Deus e uma boa convivência na igreja local, bem como em sociedade. A verdade é a seguinte: queremos medir se nós estamos dentro da vontade de Deus, se nós estamos assim progredindo no caminho do Senhor, se estamos assim amadurecendo espiritualmente. É só olhar para o nível da nossa relação com a igreja, com Deus, com a igreja e com as pessoas. Porque o Evangelho nos faz pessoas melhores. Agora, se sendo cristãos, ainda estamos tropeçando no dia a dia, na forma de lidar com as pessoas, ouvindo quando é para falar, falando quando é para ouvir, né? Errando, é sinal que não estamos sendo cristãos segundo a vontade de Deus. Nós não estamos amadurecendo. E a Bíblia fala assim que a luz do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, hoje você tem que ser um cristão melhor do que você foi ontem, né? Neste ano aqui, você tem que ser um cristão melhor do que foi o ano passado. Se isso não aconteceu, você fez tudo errado. Eu fiz tudo errado. Então, é isso que Tiago coloca aqui nessa lição tão instrutiva para todos nós. Professor Samuel, e das suas falas nessa introdução, eu quero pensar algo que eu escutei aqui agora que o senhor falou, que é muito interessante, muito bom. E eu acredito que todo mundo que aceita Jesus, ele deve ter isso em mente. Eu acredito que todos têm, mas pode ser que tenha alguém que não tenha. E o senhor acabou dizendo assim, que o Evangelho nos torna pessoas melhores.
devemos ter transformação. Sim. Aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, há mudança. Não devemos ter as mesmas práticas do mundo. Se falávamos mal, não devemos mais falar mal. Se proferíamos palavras de maldição, não vamos proferir mais. Se odiávamos, devemos alimentar o amor para com o próximo, porque o Evangelho nos torna pessoas melhores. O apóstolo Paulo falou assim numa certa carta, ele fala assim, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os fornicadores, eles não herdarão o reino de Deus. E parece que a igreja, quando recebeu aquela carta, falou assim, ufa, sou nada disso aí, né? Mas aí Paulo fala e já fala assim, e é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido resgatados, né? No nome santo de Jesus. É o que nós fomos, é o que nós éramos, mas nós éramos, não somos mais. Não somos mais. Aquele que roubava não rouba mais. Evangelho é transformação de vida, de comportamento. Não é que você era balconista, agora você é empresário. Não é só isso. Falamos de caráter, de vida, de postura. O Evangelho é isso daí. Se não houve isso, o Evangelho não entrou em mim. Eu entrei no Evangelho, mas ele não entrou em mim. Interessante, professor Samuel, que o que é pregado aí, a gente falou isso no decorrer desse trimestre, que vem para Jesus, aceita Jesus e a sua vida vai mudar. Mas aí o que a pessoa tem em mente foi até um exemplo que eu escutei no ônibus, a moça contando um testemunho de uma colega dela, dizendo assim, fulana, ela agora, você viu, tá vindo para a igreja. Ela mal veio para a igreja, já comprou carro, já fez isso, já fez aquilo. Aí tem o Evangelho, professor Samuel, como algo para um meio, para você poder adquirir algo material. E quando na realidade a mudança ela pode ocorrer materialmente sim, mas primeiramente ela tem que ocorrer internamente, espiritualmente. Devemos ser diferentes do que éramos no mundo. Não é o mais importante, né? A riqueza material não é o mais importante, não é dinheiro, não é isso aí, não é o mais importante. O mais importante é nós alcançarmos a salvação, né? Sermos pessoas melhores, ser bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Esse é o alvo, o principal do Evangelho. Nós abençoar outras pessoas. E não a gente pensar somente em ter dinheiro, ter carro, ter casa. Isso é muito bom, mas não é o mais importante. Né? E como foi na lição anterior falado, o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter tantas coisas e perder a sua alma? Né? Paulo, quando aconselhava Timóteo, ele falou assim, Timóteo, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Porque isso era importante, é a salvação. Uma vez colocaram um paralítico na frente de Jesus e esperavam que Jesus falasse assim, estás curado, pega a sua cama e vai embora para a sua casa. Jesus parou e falou assim, perdoado a eleição dele. Não? E lá também Tiago, quando ele fala da hora dos presbíteros, ele fala assim, chama os enfermos e tal, e os presbíteros vão orar por ele, e a oração da fé salvará. Não diz curar, diz salvará o doente. Porque isso era o mais importante, né? A salvação e não a cura física. E a gente tem que ter isso em mente, parar esses pregadores, professor Samuel, de ensinar errado, porque eu vejo ensinos errados, de que, às vezes, porque a riqueza é um dom. É um dom. Há um dom. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Nem todo mundo. É um dom. Deus pode abençoar a pessoa, tem ali a riqueza. Agora, eu vejo muita pregação da teologia da prosperidade, que você vem para Jesus que você vai ser rico. E aí vira, professor Samuel, um problema dentro do meio cristão, porque se agora eu não sou rico, eu não virei rico, eu vim para Jesus e o que está acontecendo? Essa pessoa vira aí um cristão mal forjado, mal trabalhado. Né? E eu vejo aqui o valor da paciência e a proibição do juramento. É o primeiro tópico dessa lição, professor Samuel. Eu achei interessante ele dizendo aqui que o líder da igreja de Jerusalém, ele ensina que tanto a paciência quanto a perseverança são valores que devem ser cultivados, não em alguns momentos. Parece que somos pacientes só quando nos convém, né?
quando está correto, não, quando me é interessante, eu sou paciente, né? Ou eu sou perseverante. Ele fala, não, mas durante toda a vida. Paciência e perseverança. Isso é sempre, né? Ser perseverante, né? É você ser hoje e amanhã poder contar com você de novo. Você é perseverante, você persiste. Não é aquela pessoa que hoje em dia, hoje você faz, amanhã não sabemos se podemos contar com você, né? É ser perseverante. Então, paciência e perseverança, foi muito falado isso na lição de Tiago, e ele destacou isso mesmo como uma marca do cristão mesmo. Ele é paciente, ele é perseverante, porque ele persiste, ele vai atrás, ele continua, ele não larga pela metade. Jesus falou assim, Pai, está consumado. A obra que o Senhor me deu para realizar, eu fui até o fim, eu terminei, concluí. Está consumado essa obra. Então, Jesus deu exemplo para nós, Jesus nunca largou nada pela metade. Ele terminou, foi até o final. Então, o crente também tem que ser assim, paciente e perseverante. Tem que insistir, tem que continuar, não pode desistir, não pode parar na metade do caminho. E essa perseverança, ela está também relacionada, a paciência, a perseverança também, relacionada à vinda do nosso Senhor Jesus. Quantas pessoas, não, professor Samuel, que vêm para esse caminho, aceitam a Jesus e não perseveram, não são pacientes, às vezes Deus está provando ali a fé. Sim. E perde a paciência ali rapidinho. Eu não me esqueço de uma vez, nosso pastor presidente, o pastor Osmar José da Silva, ele falou assim, igreja, quem será salvo? Quem será salvo? Aquele que dá o maior dízimo? Aquele que é o melhor pregador? Aquela que tem o cabelo mais comprido? Aquela que só usa saia? Então, a resposta bíblica era essa. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É perseverar. Philip Yancey, em um livro chamado Maravilhosa Graça, ele comenta numa situação onde alguns religiosos, aprisionados, eles viveram uma vida de santidade o tempo todo. Viveram em monastérios, estavam perto de vivendo já a sua velhice. E como fizeram só o bem a vida toda, o tempo todo, fazendo o bem, eles pensaram assim, puxa, nós fomos corretos a vida inteira. Não tem nada demais de nós praticarmos aqui, já que vamos morrer mesmo, uma orgia. E daí, quer dizer, foram corretos a vida inteira. Quando estava perto de morrer, aí fez errado. Não adiantou nada, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, é começar a caminhada, a correr e chegar até o final. Esse que fizer isto, esse será salvo. Professor Samuel, o que eu aprendo mais em relação à paciência e a essa perseverança que tanto cristão precisa ter? E às vezes a gente até ora, Senhor, me dá paciência. E a Bíblia fala assim, que a tribulação produz a paciência. Então é quando somos atribulados, passamos por situações diversas, por problemas, é aí que nossa paciência ela é aprovada mesmo, nesse instante aí. Então, me dá paciência. Mas estranho, eu orei e pedi para Deus me dar paciência, parece que a aprovação aumentou, mas é isso mesmo. A tribulação produz paciência. É assim que, né? E a paciência, perseverança. E aí vem aquele desencadeamento de bênçãos que vem através de provações que o crente passa, né? A Bíblia fala assim que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então o crente é assim que ele aprende a ser paciente, né? Amém. Aprendemos também, professor Samuel, no decorrer desse trimestre, cuidado com a língua, não fazer um pré-julgamento, aquele preconceito que nós temos da pessoa. E no subtópico ele fala, né? O valor da tolerância de uns para com os outros, e fala ali, né? Que o apóstolo Tiago, ele reitera ali, né? O cuidado com a língua, pois se não soubermos usá-las, acabaremos de cometer falsos julgamentos contra as pessoas. E aqui, vem aqui mais uma vez esse ensino relacionado à nossa fala, àquilo que a gente pensa que e às vezes é o caso que já foi citado aqui, né? Eli, né? A coitada da Ana estava lá orando ao Senhor. Sim. E de mãozinha lá, né?
Eu vejo Ana como aquelas figurinhas mesmo infantil, professor Samuel, de joelho ali, e mão, clamando ao Senhor ali, mãos juntas, clamando ao Senhor, e ele olhando ali, falando assim, tá bêbada, essa hora do dia, coitada. Ô Ana, e não, ele estava fazendo um pré-julgamento ali. Pré-julgamento. Ela estava mais crente que ele. Eu costumo dizer assim, Eli não dava nada pela oração de Ana. Deus dava tudo pela oração de Ana, né? Que foi a oração... Ninguém que gostaria de pedir para Ana orar, né? Por si. Uma oração tão fraquinha daquela. Mas foi a oração que eu considero a mais... Não foi uma oração igual a de Samuel, igual a de Moisés, que caía raio, tremia as rochas, não. Mas foi o que podemos dizer como a oração mais forte até da Bíblia, porque ela mexeu com toda a história, né? Mexeu com toda a história, porque dali veio Samuel ungiu Davi, ungiu Saul. Então mexeu com a história do planeta inteiro, a oração daquela vovozinha ali, daquela senhorinha ali, aquele coquinho no cabelo, né? Falando baixinho. Oração mais poderosa, mais forte, que mexeu com a história do planeta inteiro, através da oração de Ana. Que não foi dado devido valor pelo profeta da atualidade, né? Professor Samuel, ele vai falar também aqui do juiz, né? Que o juiz está à porta. No versículo 9, Tiago adverte-nos acerca do dia do juízo divino, porque o verdadeiro juiz, ele está às portas, né? E devemos tomar cuidado com o nosso prejuízo para com outras pessoas, porque não temos capacidade, não temos essa condição de julgar ninguém. Não julgueis para que não seja julgado, né? Porque o juiz, ele está às portas. O que a gente aprende aqui também, professor Samuel? Que nós possamos passar aos nossos professores. Não podemos nos ocupar emitindo opiniões e comentários falsos, né? Imagine, o juiz está perto da gente. Quando numa empresa, num cartório, por exemplo, que a gente trabalha, é normal, quando vai receber a visita do juiz, nem papel você acha no chão jogado, fica tudo arrumadinho. O juiz está à porta, o juiz está perto, o juiz está aqui, o juiz está chegando. Então muda-se toda uma linguagem, muda até o que a gente fala, por quê? O juiz está aqui. Já viu aquele colega que trabalha tudo relaxado, brinca, tira sarro, e quando o chefe chega ele já começa trabalhar, ou até finge que está no telefone, alô, sim, perfeitamente, estarei emitindo a nota. Quer dizer, o juiz chegou, o chefe chegou, o dono chegou, a gente não pode emitir uma opinião falsa, porque o juiz está perto, ele está observando a gente. Então, emitir comentários falsos contra qualquer pessoa, né? Quer seja pessoas de igreja ou não, né? Por quê? O juiz está perto, o juiz está nos observando o tempo todo, e isso pode ser usado contra a gente mesmo, né? Quando a gente for julgado por alguma coisa da parte de Deus. Esse ocupado aqui, professor Samuel, nos o entendimento que pessoas se ocupam mesmo, né? Tem o prazer em estar emitindo aí opiniões contrárias e falsas em relação à pessoa, né? E que Deus nos guarde desse mal a cada um de nós. Aflição e sofrimento e juramento, professor Samuel. Tem coisa boa aqui para nós. Nós estamos repetindo aquilo que já foi ensinado. O que eu aprendo, o que nós possamos passar para os nossos professores aqui? Nessa lição aqui fala sobre o sofrimento, a aflição que os homens de Deus sofreram, né? Que as mulheres de Deus sofreram. E aí o Tiago compara o sofrimento desses homens de Deus com o sofrimento da gente hoje, porque a gente hoje não quer sofrer, né? Nós achamos que o sofrer é uma coisa, ninguém quer sofrer, né? Mas tem coisas que a gente só aprende sofrendo. Verdade. Só sofrendo que a gente aprende. É numa prova que a gente aprende. Por isso que o salmista falou, olha, foi bom eu ter sido afligido, né? Porque ele alcançou uma compreensão melhor do Senhor. Então, é na aflição que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente desenvolve. É quando a gente se frustra com alguém que a gente aprende a selecionar melhor as amizades, em quem eu posso confiar na próxima vez que eu precisar de alguém. Então, os irmãos em Tiago ficaram assim confortáveis em saber que Tiago comparava eles aos personagens do Antigo Testamento, né? E ver que da mesma forma como os antigos sofreram e padeceram, eles também sofriam e padeciam, e Deus dali também traria amadurecimento para eles também, porque todos sofrem. Por que eles seriam diferentes, não sofreriam?
Então todos sofrem, os antigos na Bíblia e nós também. É que hoje em dia a gente não quer sofrer, né? E sofremos um pouco. Você vê trabalhos missionários que a gente faz, parece até excursão turística. A gente não sofre, né? Não sofre. Você vai visitar alguém hoje, como já que a gente vai visitar alguém, alguma família, vai na casa de alguém, chega lá, a irmã fala, senta aqui, já oferece um suco, né? Já toma um refrigerante. Não sofre, a gente não sofre, a gente não sabe o que é sofrer hoje, né? Então, mas quando a gente sofre, de alguma forma, tem que entender que, da mesma forma como Deus abençoou os homens na Bíblia, no sofrimento deles, também abençoaria a nós, aos irmãos da igreja de Tiago, aos irmãos da nossa igreja também, a mim e a você também, da mesma forma, através do sofrimento de cada um de nós. E nós temos um grande exemplo, professor Samuel, é o nosso Senhor Jesus. Sim. Que padeceu por nós, sofreu por nós. E Jesus, ele não deveria ter sofrido tanto, né? E a Bíblia fala assim, em Romanos 8, fala assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Ou seja, se Deus não poupou o próprio filho dele de um sofrimento, né? O certo era ele poupar o filho dele. Agora, se ele não poupou o próprio filho dele, por que ele vai poupar a mim? Por que eu não vou sofrer? Ah, mas eu não quero sofrer. Aí você vai falar, Deus, eu não aceito. Então você é melhor que Jesus. Porque Jesus sofreu. Queremos ser melhor que ele, né? Porque não queremos sofrer. E no mundo teríamos aflição. Foi essa a fala do nosso Senhor Jesus, né? Mas tenha um bom ânimo. Cuidado, não vá completar o texto. Porque o texto fala assim, mas tenha um bom ânimo. Amém. Porque na outra, alguém fala assim, mas tenha um bom ânimo. E vós também vencereis, os irmãos falam. E essa frase não está na Bíblia, não né? Está. Não está na Bíblia. É que a gente gosta de melhorar, né? A gente gosta de melhorar até o que Deus falou, né? Não, Deus, ficaria melhor assim, né? A gente adapta a Bíblia do jeito que a gente gosta de. Ele venceu o mundo para que nós possamos ter paz através dele, o Filho de Deus. Romanos fala, né? Que Romanos 5, versículo 1, se eu não estou errado, o professor Samuel fala que agora nós temos paz com Deus por intermédio desse sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Aleluia. Professor Samuel, nós aprendemos aqui a unção de enfermos e como Deus ouviu a Elias. O que nós aprendemos aqui nesse tópico? Coisa maravilhosa para nós aqui. Interessante, os irmãos dá a entender que os irmãos da igreja de Tiago tinham um carinho muito especial pelo profeta Elias. Talvez, acho que estavam pegando mais sobre Elias do que sobre Jesus lá, né? Aí chega Tiago e fala assim, não, calma, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A diferença, mesmas paixões. Elias teve medo, Elias se sentiu o tal, né? Quando ele se escondeu na caverna, ele pensou assim, Deus, eu quero ver o que o senhor vai fazer agora, porque eu não vou mais fazer. Como se Deus tivesse amarrado, né, nele, né? Tem uma pregação muito bonita na internet, e eu tenho mais assim, as verdades que a fama escondeu de Elias, né? Então, Elias pensou assim, ele foi muito errado, só que a diferença é, Elias orou, sendo imperfeito, sendo errado, sentindo depressão na caverna, ele orou. E isso fez a diferença na vida de Elias. Ele era um homem de oração, né? Então, isso é interessante, a vida de oração de Elias. Orava, uma oração curta, né? Mas a oração curta só tem sentido se por trás da oração curta tiver uma oração forte. Uma oração, quero dizer, uma oração longa. Eu já explico a questão da oração forte, né? Mas oração longa. Então, a oração curta de Elias só tinha efeito porque por trás da oração curta tinha uma oração longa, né? Professor Samuel, isso vai ficar para o detalhe? Possivelmente. Não? Possivelmente, aleluia. O que mais aprendemos aqui nesse tópico? Aqui sobre a unção também, né? A oração da fé, os presbíteros ungindo. Olha aqui, ó. Ungir o enfermo com óleo. Hoje as pessoas estão ungindo aqui bens materiais, bairros, cidades. Isso é esoterismo, né? A base bíblica em o Novo Testamento fala do acolhimento ao enfermo para que ele seja curado. É a oração da fé, né? A oração da fé.
que é para curar, não é a unção, né? Então, ungindo de tudo, esses dias levaram para o pastor Josué Gonçalves, levaram até cueca para ele ungir lá. Quer dizer, o que é isso, irmão? Né? Não tem condição, né? Orar por essas coisas. E tem algumas igrejas que adotaram essa prática aí. Essa prática, nós não temos esse costume de ungir peças de roupas, ungir essas coisas. Não temos esse costume, não há esse hábito, né? A unção é feita sobre os enfermos e tudo. Nós não temos esse costume, nem roupa, essas coisas. Alguns irmãos que têm a prática falam, tá, mas o apóstolo Paulo levava o avental dele. Ah, tá, o apóstolo Paulo, entendi. Também tem, professor Samuel, aqueles no tocante à oração que falam assim, ô irmão, se ora para mim, Deus sabe o motivo. Devemos ter um cuidado. Eu não sou louco. De orar por vídeo oração para mim. Ah, ora por mim, mas pelo que você quer que eu ore? Sei lá, tem que saber por quê, né? Tem que ter um motivo. Por quê? Quando Jesus fazia assim, que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava, mas ele queria ouvir que ele dissesse, Senhor, que eu veja. Então vê, a tua fé te salvou. Então eu tenho que saber por que eu estou orando. Eu vou lá saber. Né? Então, às vezes, o irmão pede oração. Ah, Deus sabe por quê? Eu quero saber também. Por que ore pelo quê? Comunicar uns aos outros, né? Comunicar e uns aos outros as vossas necessidades, né? Professor Samuel, é uma lição muito prática, a gente não se cansa de dizer isso, porque a carta de Tiago são 5 capítulos de conselhos práticos para nós, e nós aqui olhamos o tópico 3, a importância da conversão de um irmão. Tem coisa boa aqui para o professor e para nós aprendermos aqui, professor Samuel. Sim. O cuidado, né? O cuidado de uns para com os outros. Isso é destacado muito por Tiago. Nós precisamos exercer um cuidado especial e amoroso, um cuidando do outro, perfeito, né? Um ajudando o outro, se preocupando com o outro, né? E se preocupar com o outro não é se preocupar com a vida do outro, né? Nesse sentido de querer intrometer, né? Especular, mas se preocupar sim de ajudar, né? Em tudo, no sentido de ajudar aquela pessoa, exercer esse cuidado, ajudar o irmão também, por que não? Mas esse cuidado é muito destacado na lição de Tiago. Amém. E a gente vê aqui nesse cuidado de uns com os outros também. Eu vejo aqui, professor Samuel, a questão do discipulado, né? Às vezes a pessoa vem, aceita Jesus, né? E nem o nome da pessoa é tomado ali e não tem esse devido cuidado para saber se a pessoa está precisando, né? De algo, acolher a pessoa. É isso que nós aprendemos no decorrer também dessa lição, da questão do acolhimento, né? Daí o irmão faz o apelo, alguém vem à frente de Jesus, você tem que ficar vendo um código para os irmãos entender. Se é uma moça que vem, você tem que fazer sinal. Tipo, vem alguém aqui, né? Se é uma mulher de mais idade, vem irmã, tem que avisar. Não precisa avisar. Não. Veio à frente, já vem junto, abraça aquela pessoa, cuidado com aquela alma, como que é o seu nome, que você é, seu nome, olha e tudo, né? Mas não vai exagerar também, né? Como aquele já vai no outro dia lá com uma banda na porta da irmã, tocando um clarineta lá. É o cuidado, não pode ter um cuidado, não vai constranger também a pessoa, né? Em nenhuma situação que ela fique constrangida. Enfim, em todos os sentidos nós devemos ter esse certo cuidado, esse zelo para com o nosso irmão. E Tiago é uma epístola muito maravilhosa. Professor Samuel, nós vemos aqui também a proximidade do ensino de Tiago com o de Jesus. O que eu aprendo aqui? O que nós aprendemos? Esse ponto que já percorre aqui para as conclusões da minha parte, dessa lição, é o que eu acho mais importante. O que tornou a mensagem de Tiago atual? É isso. Parece que é o próprio Jesus que está pregando aqui na carta de Tiago, porque ele está tão próximo de Jesus, é como ligado ali, né, a oliveira. Você não sabe aonde é o tronco, aonde é o ramo, porque está ligado ali. Então, não dá para saber se é a palavra de Tiago ou se é Jesus falando, porque é o tronco e o ramo ali, né? Correto. Então, essa proximidade, essa ligação de Tiago com Jesus é o que torna a carta dele atual. Se fosse um pensamento dele, uma ideia dele, talvez não estaríamos agora lendo as mensagens de Tiago. Do que torna a mensagem dele atual é essa proximidade. Isso vale para nós.
pregadores, professores, se a gente quer que essa nossa mensagem seja também lembrada, é preciso que ela esteja também em sintonia com a mensagem de Jesus também. Perfeito. E acredito, professor Samuel, que nós concluímos esse trimestre maravilhoso. Foi muito gratificante, né, estar aqui nessas aulas, nessa ministração, no EBD de Caracara, um projeto que Deus plantou no nosso coração, plantou no coração do professor Samuel, e o professor Samuel tem nos enobrecido muito com a sua participação aqui. Eu louvo a Deus por todos os professores que nós convidamos aqui para estar na ministração dessas aulas. Que você, professor que tem nos acompanhado, não se para por aqui, porque o quarto trimestre já está à porta, né, professor Samuel? Sim. Já estamos aí para estar fazendo os estudos do quarto trimestre. Inclusive, vai ser um estudo sobre a vida do profeta Daniel, algo muito maravilhoso também para nós, né? E, professor Samuel, eu queria, em pequenas palavras, que o senhor viesse deixar um conselho relacionado a essa carta de Tiago para os professores, para quem está nos acompanhando, um pensamento para que nós fique registrado e possamos extrair coisas boas aqui das suas falas. Eu diria que o Evangelho é uma prática de vida. Não tem como ser diferente. O Evangelho é prática. E que nós sejamos cristãos mais práticos, menos teóricos, né? Fica a mensagem de Tiago, no meu coração ficou isso. O Evangelho é prática de vida. Chega de blá blá blá, né? E uma prática que nos melhora. Perfeito. É isso. Amém. Irmão, Deus abençoe a sua vida e que você possa preparar bem a sua aula na Escola Bíblica Dominical, que possa concluir, atingir o objetivo e que seus alunos possam crescer como pessoas através da ministração dessa poderosa epístola, dessa poderosa palavra. Deus abençoe.